aqui. Pessoal, olha só. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos conversar exatamente sobre o quê? Sobre norma penal. Ou, como eu prefiro, lei penal. Tá? Lei penal. Antes de adentrar, é importante que vocês entendam um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês um problema que Biding já nos falava. Biding, ele já fazia uma diferenciação entre lei e norma, tá? O que é lei penal, o que é norma penal. Então veja, o que é lei penal? Aquela lei penal é aquela positivada no nosso ordenamento jurídico pelo Congresso Nacional, tá? É aquela lei escrita, onde nós temos uma conduta humana em que, se alguém praticá-la, vai estar infringindo a legislação penal e receberá uma pena, uma sanção penal, receberá uma pena, tá? Então veja, para Bidin, a lei, ela é descritiva, ela não é proibitiva. Então, assim, vocês já futuros criminalistas, se alguém perguntar para vocês, ó, no Brasil é proibido matar, você vai falar assim, não, o nosso ordenamento jurídico não proíbe ninguém a matar. Ele não proíbe. A lei não proíbe nada. O que proíbe é a norma. Por isso que nós, no primeiro momento, nós temos que fazer essa diferenciação de lei e norma penal. Então, a lei, ela é descritiva. Tanto é que eu vou colocar para vocês o artigo 121. Está escrito lá, matar alguém. Não está escrito não matar alguém. Está escrito matar alguém. Olha só, vamos lá. Vamos colocar no Código Penal. Só um momento. Pessoal, Código Penal. Olha o artigo 121. Quem tem aí o Vadimeco e quiser acompanhar no Vadimeco, ou o colega aí que já tem o Código Penal comentado, você já pode ir no artigo 121. Já vai, começa a se familiarizar a utilizar o código. Isso é muito importante no futuro para vocês, tá? Então veja, pessoal, artigo 121 na tela. O artigo 121 vai falar do homicídio simples, né? E olha a descrição da lei: matar alguém. Então, o artigo 121 prevê matar alguém. Então veja que a lei, ela não é proibitiva, ela é descritiva, tá? Então veja, matar alguém. Se alguém tira a vida do outro de forma injusta, ilícita, ele vai receber uma pena. Olha aqui a sanção penal. Qual é a sanção para a pessoa que tire a vida de outrem? Ele vai pegar uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. De 6 a 20 anos, ok? Então veja, vocês agora já sabem. Se alguém perguntar, a nossa, a nossa lei penal, ela é proibitiva, é proibido matar alguém, vocês já vão corrigir a pessoa. A nossa lei penal não proíbe nada. Ela é descritiva. Ela descreve condutas e descreve também a sanção penal, a pena. Ou seja, se uma pessoa comete aquele ato, ele vai receber uma determinada pena. Tá? É o que nós chamamos de sanção penal. Então, aí vem a pergunta, professor, então qual a diferença de lei penal para norma penal? Então, a lei penal é aquilo que está positivado, aquilo que está escrito, é aquela conduta humana descrita pelo legislador, descrita pelo Congresso Nacional, em que, se alguém cometer a praticar aquela conduta, ele vai receber uma pena. Por quê? Porque, com base no direito penal mínimo, direito penal fragmentário, o direito penal só cuida dos bens mais importantes da sociedade, tá? Então, o Congresso Nacional vem e fala, ó, furtar, roubar, se você praticar o furto, se você praticar o roubo, você vai receber uma pena, tá? Então, essa lei, ela é descritiva. Então, finalizando, lei penal, descritiva. Professor, onde está a proibição? Na norma penal. É isso que Biding já nos ensinava há 100 anos atrás, tá? Ele falava que a norma penal que é proibitiva. Então, o que é a norma penal? É o senso de certo e errado que é extraído de uma coletividade, tá? Isso que é a norma penal.
É esse senso de você saber que, poxa, eu posso tirar a vida de uma pessoa de forma injusta, simplesmente pelo bel prazer? Eu não posso. Eu posso subtrair, eu quero ficar rico. E aí então vou tirar bens de outras pessoas e não vou trabalhar? Eu posso fazer isso? Não, isso é errado. Então, é isso que nós chamamos de norma penal. É esse senso comum da coletividade, de uma determinada sociedade, de que aquilo ali é errado. Tá bom? Problemas. Pessoal, eu sempre vou trazer para vocês a técnica, a melhor técnica, mas vou trazer para vocês os problemas da atualidade, tá? E quais são os problemas que nós temos hoje? A maioria dos doutrinadores confunde isso na hora de escrever, na hora de relatar. Então, o que vocês vão encontrar dentro dos livros, das falas, das aulas, é o professor, é o doutrinador falando em norma penal, sendo que, tecnicamente, ele deveria falar lei penal. O certo era lei. Porque o que é lei? Aquilo que está positivado, que está no Código Penal, na legislação penal extravagante, no Código de Processo Penal e etc. Isso é lei. Agora, a norma é o senso de certo e errado seria da coletividade. Tá? Então, assim, isso é a técnica, é a boa técnica, é a precisão técnica. Tá? Mas os senhores têm que saber que a maioria das pessoas, a maioria dos doutrinadores, coloca norma como sinônimo de lei penal. Tá? Então, assim, façam essas abstrações. Falar assim, ó, o cara tá falando errado, por quê? Ah, porque ele tá simplesmente falando o que todo mundo fala, mas nós deveremos ser o quê? Técnicos. Técnicos. Por isso que nós temos que ser diferenciais. Se a gente comete o mesmo erro das pessoas, a gente simplesmente será mais um na multidão, tá? Então, por isso que eu peço aos senhores, desde então, desde agora, a gente a fazer essas devidas pontuações. Lei penal, o que está positivado, o que está escrito. Norma penal é o senso de certo ou errado extraído de uma determinada coletividade, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Então, vamos ao meu material. Então, aqui eu já coloco para vocês, para que faça essa diferenciação lei, entre parênteses, norma, exatamente por causa da doutrina. Mas eu estou falando lei penal, tá? E para que nós possamos caminhar, é muito, mas é muito importante que nós saibamos as fontes do direito penal. É muito importante. Isso é de suma importância. É tão importante que a gente consegue até absolver um determinado cliente só sabendo sobre as fontes de direito penal, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, fontes do direito penal. Eu tenho aqui um conceito que eu trouxe aos senhores, tá? Em que direito penal, ele é o conjunto de normas e princípios que regulam as condutas criminosas. É o ramo do direito público que define crimes e contravenções e as suas respectivas penas, tá? Em outras palavras, direito penal é o ramo do direito público dedicado às normas emanadas pelo Poder Legislativo para reprimir os delitos cominando penas, com a finalidade de preservar a sociedade e de propiciar o seu desenvolvimento, tá? Olha só, não sei os senhores, quando eu coloco um conceito desse, muitas das vezes a gente tem aquele problema de, eu queria saber o conceito de direito penal, mas ele é tão grande, eu tenho dificuldade em decorar e etc. Vocês não precisam decorar, vocês precisam só entender, tá? Vocês precisam só entender. Então veja, quando nós falamos que direito penal é o conjunto de normas e princípios que regulam condutas humanas, condutas criminosas, é só você lembrar do Congresso Nacional, tá? Então, o que o nosso parlamento ele faz? Ele edita leis, tá? Então aí, o pai, quem cria o direito penal é o Congresso Nacional? Sim, nós vamos ver daqui a pouquinho, de forma específica isso. Então é só vocês imaginarem, o que é o direito penal? Eu não estou falando de Código Penal, eu estou falando de direito penal. Então, é só você imaginar, é o conjunto de regras, é o conjunto de princípios, tá? É o conjunto de leis que regulamentam a vida em sociedade, punindo aquelas pessoas que descumprem essas leis. Então, por isso que vem isso que é o direito penal.
Tá? E veja, o direito penal, ele não faz parte do ramo privado como o direito civil, tá? O direito penal é um ramo do direito público. Por quê? Porque o direito penal trabalha com as coisas mais importantes da sociedade. Tá? Então, nós não podemos. O que isso quer dizer? Qual a diferença do público e o privado? Que o privado, as pessoas vão resolver seus problemas entre si, no máximo com a ajuda ali do juiz. No caso do direito penal, não. No direito penal, somente o juiz pode resolvê-lo. Tá? Isso, assim, regra geral, nos crimes mais terríveis. Tá? Porque nós vamos ver que existe uma corrente bem forte que defende a privatização do direito penal. E nós vamos ver casos, principalmente a Lei 9.099/95, que é um exemplo de privatização do direito penal. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, igual aconteceu no pacote anticrime, o crime de estelionato. Então, imagine, se vocês são vítima de estelionato, tá? Foram comprar um carro, pegou um anúncio baratinho na internet e a pessoa pedia para você depositar um valor para ele segurar aquele carro. E você, pá, fez isso. Isso é o quê? Crime de estelionato, porque a pessoa não vai te dar o carro. Ele simplesmente vai embora, não marca o local, não te entrega o carro e você tomou prejuízo. Tá? Isso é o famoso 171, artigo 171 do Código Penal, estelionato. Pessoal, o pacote anticrime, antigamente esse crime era de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que falarmos em ação penal pública, nós estamos falando que o titular da ação é o Ministério Público, é o Ministério Público que tem que agir, é o Ministério Público que tem que correr atrás do criminoso. Tá? Toda vez que falarmos que a ação penal é pública. Tá? Agora, essa ação penal pública, ela se divide, ela se biparte. Num primeiro momento, só vou falar de duas, para vocês entenderem. Ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação. O que isso quer dizer? Quando ela é ação penal pública incondicionada, a titularidade é exclusiva do MP, do promotor de justiça. E é o promotor de justiça. O promotor ficou sabendo, suponhamos, está assistindo televisão, passa no jornal, fulano matou Beltrano. Aí o promotor está na área de atuação dele, ele tem que agir. Já liga para o delegado, vai direto para tal local que acabou de acontecer um crime, faça um inquérito bem feito, que eu vou oferecer denúncia contra essa pessoa e depois vou pedir a condenação dele perante o tribunal do júri. É assim que funciona a ação penal pública incondicionada. O Ministério Público é o titular. E quando é ação penal pública condicionada à representação? É quando é dado o direito à vítima. A vítima, ela que tem o direito de acionar a autoridade policial, acionar o Ministério Público. É dado o direito a ela. Na ação penal pública incondicionada não existe isso. Tá? Então, por exemplo, imagine o seguinte caso. Se eu bato na minha esposa e pratico nela lesões corporais, tá? É ação penal pública incondicionada. Mesmo que ela me perdoe, tá? Mesmo que ela fale, não, eu não quero que você seja processado, o Ministério Público, sabendo do crime, a autoridade pública sabendo do crime, eles vão processar a si mesmo. Por quê? Ação penal pública incondicionada. Tá? Agora, quando a ação penal pública é condicionada à representação ou quando a ação penal ela é privada, aí é a vítima que decide. Tá? Ação penal pública condicionada, a vítima, o delegado, o promotor precisa de uma autorização da vítima para processar o acusado. Quando a ação penal ela é totalmente privada, é a vítima que tem que entrar com a ação contra o agressor. Por exemplo, os crimes de calúnia, injúria e difamação. É ação penal privada, tá? Eu falei isso para vocês para quê? Para que vocês já saibam da divisão. Quando eu falo em privatização do direito penal, é quando o legislador ele vem e muda um crime que era de ação penal pública incondicionada e passa para ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada. Ou seja, está tirando aquela atribuição precípua do Estado, na figura do promotor, para a vítima. É o que nós chamamos de privatização do direito penal. Ou seja, se a vítima, no caso desse de estelionato, tá? Voltando ao caso de estelionato, a pessoa, ela descobriu onde o acusado está.
e ela entra em contato e fala assim, olha, acusado, se você não me pagar até amanhã, eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, vou na delegacia registrar a ocorrência e você vai ser processado e vai ser condenado. Aí a pessoa fala, não, não faz isso não, faz isso não, eu já te pago já agora. E faz um Pix. Então, veja, fez isso, as partes fizeram, entabularam esse acordo, acabou. Tá? É isso que nós chamamos de privatização do direito penal. É como se fosse um problema civil. Imagine um caso de infidelidade conjugal. Infidelidade. Marido descobriu que a mulher estava colocando o chifre nele. O direito penal, antigamente, pessoal, ele cuidava disso também. Era o artigo 240, era o crime de adultério. Só que aí, com a reforma de 84, depois de 84, o legislador entendeu o seguinte, não, adultério, em 1940, era considerado, ali, a fidelidade, um bem extremamente importante para uma sociedade machista e católica da época. Aí, com a evolução, o Estado falou assim, não, tudo bem que a infidelidade é um problema sério entre os casais, mas o direito penal não deve cuidar. Quem deve cuidar é o direito civil. Tá? Então veja que isso é privatização do direito penal. Aí todo e qualquer caso de infidelidade é perante o direito civil. Então, se a mulher quiser, o homem quiser perdoar a esposa, beleza, eles vão continuar vivendo. Se não, é um motivo para que haja separação, tá? Mas nesse caso, a mulher adúltera, ela vai perder direitos? A pensão alimentícia, provavelmente, mas a guarda dos filhos, nada a ver. Mas veja que são todos os problemas lá no direito civil. O direito penal não cuida mais. Por quê? Por causa da privatização do direito penal. Tá bom? Certinho? Então vamos lá. Feito isso, voltar para o meu material. Pessoal, tiver dúvida, fale na hora. Então vamos lá. Agora, nós falamos sobre direito penal, falamos sobre ação penal, falamos sobre privatização, mas, pessoal, é muito importante que vocês, desde já gravem que da onde vem o direito penal. Quem pode, no Brasil, criar tipos? O que é tipo? Tipologia criminal. Tipologia criminal, tipo penal, pessoal, tipo penal, o que é tipo penal? É aquela conduta humana que o legislador descreve e coloca lá. Se a pessoa cometer determinada infração, ele vai receber determinada pena. Isso é um tipo penal, tá? Então, isso é um tipo penal, tá? Então, o tipo penal é exatamente o que? O crime em si, que a gente fala, a infração penal em si, tá? Isso é o tipo penal. Mas quem pode, no Brasil, criar esses tipos penais? Aí eu pergunto a vocês, uma câmara de vereadores, será que os nossos vereadores, eles podem criar tipos penais? As assembleias legislativas dos estados podem criar tipos penais? Os nossos deputados, nossos senadores, são eles os responsáveis? O nosso querido presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pode criar tipos penais? Ou os tipos penais é responsabilidade do Poder Judiciário e quem cria esses tipos penais são os ministros da Suprema Corte Brasileira? O que vocês acham? Deputados e senadores. Deputados e senadores? Somente? E o presidente sanciona, né? É uma resposta, é uma boa resposta, Luiz. É uma boa resposta, mas está incompleta. Para começar. Para começar, tá bom. E aí, pessoal, quem dá mais? O Ranieri sabe. Vamos, Ranieri. Eu acho que é formada uma comissão de juristas, não é isso? Que avalia essas normas aí, depois apresenta um projeto para o Congresso e o Congresso aprova ou não. Alan, o seu raciocínio está certo, mas quando é para formular um novo Código Penal, ou um novo Código de Processo Penal, ou uma determinada legislação, isso acontece muito, tá? Tanto é que, para vocês terem uma ideia, nós temos 2 códigos em andamento no Congresso Nacional. Um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, se não me engano, tem mais de 10 anos de tramitação.
Já tem mais de 10 anos, ou seja, foi feita a comissão de juristas e detalhe, todas essas comissões, Alan, é muito dinheiro, tá? Porque imagine, doutrinadores de peso, igual o Rogério Greco, o Rogério Sanches foi chamado recentemente para participar. Na época, por exemplo, o famoso Código Penal chamado Nelson Hungria, na época foi o saudoso Nelson Hungria que confeccionou, que estava ali à frente. Pessoal, são milhões de reais que são gastos com essas comissões para apresentar um novo código para a sociedade brasileira. E os deputados ficam enrolando, porque geralmente são tantas modificações, e muitas das vezes esse serviço foi jogado fora. Por exemplo, o que está tramitando, tanto de direito penal como processo penal, praticamente já se perdeu. Tá? Então, veja, é uma forma de mudar a nossa legislação, mas não é a usual. A usual é o quê? Igual, todo ano o Código Penal sofre modificações. E assim, e são modificações que parlamentares fazem as propostas, tá? Aí nós temos que saber ali, vocês estudando direito constitucional, vocês vão aprender que em direito constitucional eu tenho uma pirâmide, tá? A respeito de hierarquia das leis. Então, nós temos a Constituição, nós temos lei complementar, nós temos lei ordinária, nós temos resoluções, nós temos portarias e por aí você vai. Decretos legislativos e por aí você vai. E aí vocês vão ver que cada um desses tem as pessoas legitimadas, tá? No nosso caso, aí nós vamos... Por isso que é importante que nós saibamos da fonte do direito penal. Por quê? Que aí você vai saber exatamente quem pode fazer uma proposta para modificar o direito penal e como funciona. Então, assim, direito penal e Constituição Federal é intimamente ligado, principalmente nesse ponto, tá? Mas é uma das respostas também, mas não está completa. Quem pode completar, por favor? Eu acho que o próprio desenvolvimento da sociedade, né, os crimes que vão sendo cometidos, os agravantes que vão sendo inclusos. A gente teve casos, por exemplo, daquele menino de São Paulo que foi sequestrado na época. O pai dele, eu acho que foi até deputado federal uma época também, que apresentou uma proposta de agravamento das penas para sequestro e morte, enfim. Eu acho que a própria dinâmica social vai obrigando, né, o judiciário a se modernizar, principalmente na questão penal. Beleza, então vamos lá. O que eu preciso de vocês é que vocês entendam como funciona a estrutura, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos de direito penal, nós temos que lembrar da fonte. Então, primeiro, quem produz o direito penal? E qual a forma de exteriorização desse direito penal? Tá? Então, são duas perguntas diferentes. Então, quem produz o direito penal? E qual a forma de exteriorização desse direito penal? Exemplo, vamos imaginar aí um casal apaixonado que queira ter um filho, tá? Quem produz o filho? Tirando aí a religião, porque sempre vai falar que é Deus. Mas quem produz o filho? A união de um homem mais uma mulher, não é? Beleza. E qual a forma de exteriorização desse amor deles? Vai ser exatamente a criança, tá? Então, assim, no direito penal, nós temos a fonte de produção do direito penal e temos a forma de exteriorização desse direito penal, que isso cai muito em prova de concurso. E para isso, para responder essa pergunta, eu vou levar vocês para a Constituição Federal, tá? Então, assim, para quem está com o vade-mecum aí em mãos, pode pegar a Constituição Federal, é o artigo 22, tá? Da Constituição Federal. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Constituição Federal, artigo 22. Olha só que legal. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal e processual penal. Olha que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Compete privativamente à União legislar sobre. Então, aqui, nós já matamos uma primeira pergunta. Vereadores podem legislar sobre direito penal? Não. Assembleias legislativas podem legislar? Também não. Poder judiciário pode legislar? Também não.
Poder Executivo, Presidente da República, pode legislar? Também não. Então, veja que só os nossos deputados e senadores, tá? Pessoal, aqui nós encontramos a fonte de produção. Aqui nós encontramos a fonte de produção. Então, onde surge, onde emerge? Exatamente da onde? Do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. Ranieri, pode falar. Ranieri? Levantou a mão? Pode falar. Não estou te ouvindo, Ranieri. Não estou ouvindo. Não está dando certo. Agora ouviu. Agora ouviu? Agora sim, agora pode falar. Não, professor, esse meu fone aqui está complicado. O que acontece? A respeito dessa competência privativa da União aí, seria só para direito civil, comercial, penal e processual, professor? E a questão dos estatutos próprios aí dos tribunais, tem alguma coisa a ver? Não. Tá, vamos conversar. Eu sou assim, pessoal. Eu passo pela regra geral e depois eu vou para as exceções, tá? Então, assim, primeira coisa que é necessário que vocês fixem é a regra geral. Então, regra geral. Quem produz direito penal? Quem pode criar tipos penais? Somente o Congresso Nacional. Somente a União na figura do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? Então, primeira coisa, entenderam isso? Beleza. Aí nós vamos para a segunda, tá? Eu vou para as exceções. No próprio artigo 22. Só um momento. Só um momento. Deixa eu fazer a inversão de tela. Aqui. Pessoal, parágrafo único do artigo 22. Parágrafo único do artigo 22. Olha o que o parágrafo único do artigo 22 fala. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, tá? Então, olha que informação maravilhosa para concurso público. Isso já caiu 500 vezes e vai cair outras 500 vezes. Quem pode criar tipos no Brasil? Somente a União. Se cai isso numa prova objetiva de vocês, falando que somente a União pode legislar sobre direito penal, não comportando exceções. Aí, pergunta do CESP, tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque tem exceção. Qual é a exceção? Se o próprio Congresso Nacional, através de lei complementar, ele pode autorizar o Estado a legislar sobre questões específicas, tá? Agora, pessoal, deixa eu chamar a atenção para vocês da letra morta desse artigo, tá? Dessa previsão aí do parágrafo único. Porque, veja bem, nós sabemos que é o Congresso Nacional, tá? Que pode criar crimes, tá? Que pode criar infração penal aqui no Brasil. Pois bem, só que esse mesmo Congresso, ele pode autorizar outros estados a criarem tipos específicos. Exemplo, isso já aconteceu no Brasil. O nosso Congresso Nacional, através de lei complementar, não é lei ordinária, não é emenda à Constituição, é outro pega de concurso. Se cair qualquer outro nome, está errado, é lei complementar. Qual a diferença delas, professor? O quórum de votação. O quórum de votação, tá? Vocês vão estudar isso em direito constitucional. O quórum de votação é o que diferencia cada uma delas, tá? Lei, emenda à Constituição lá em cima, lei ordinária aqui embaixo, lei ordinária mais embaixo ainda, depois vem as resoluções, decretos e por isso vai. Veja que nós temos um exemplo em que foi autorizado o Estado amazônico a legislar sobre o crime contra a Vitória Régia, tá? Então, nós temos um exemplo? Temos, em que o Estado criou tipos penais porque foi autorizado pelo Congresso Nacional. Mas, pessoal, isso é a coisa mais ridícula, mais imbecil, mais burra que existe no mundo, aqui no Brasil, no nosso mundo jurídico aqui no Brasil. Por quê? O Congresso Nacional, ele cria infração penal
Através de lei ordinária. E vocês vão ver que o quórum da lei ordinária, eu tenho um quórum para iniciar a votação, tá? Para iniciar os trabalhos. Mas na hora da votação, você tem casos de leis ordinárias votadas com 50 pessoas, 40 pessoas, 40 deputados. Tá? Porque o quórum é para iniciar os trabalhos, mas na hora da votação é a metade mais um dos presentes. Tá? Agora, olha que interessante. Então, o Congresso, para criar um crime, é metade mais um dos presentes. Mas quando é para autorizar o Estado para criar um crime específico, é por lei complementar. Aí é a maioria absoluta dos membros, mais um. Ou seja, se você tem lá 500 e tantos deputados, 81 senadores, é a metade mais um para você conseguir essa votação. Então, veja que é muito mais fácil para o Congresso Nacional ligar para o Estado e falar assim, olha, vocês querem o quê? Vocês querem qual crime? É mais fácil eu tipificar esse crime do que dar autorização para vocês tipificarem um crime. E lembre que eles só podem tipificar coisas locais. Por exemplo, aqui no nosso Distrito Federal, a gente teria competência para falar sobre crimes ambientais contra o cerrado, tá? Então, tinha que ser coisa específica. Não tem como você dar uma autorização para um Estado para ele simplesmente falar, não, aqui no nosso Estado, como é um Estado muito homofóbico, então nós queremos que os crimes de homofobia apenas seja maior do que nos demais previstos no Brasil. Isso não existe, isso não pode. Isso não pode, tá? Então, por isso que eu falo mais uma vez para vocês que, para uma prova objetiva, você tem que saber o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. Mas, na prática, ele não é racional. Ele não é racional. Por quê? Por causa do meio que é utilizado, tá? Então, para criar tipos, é lei ordinária, tá? Para autorizar estados, lei complementar, que é muito mais difícil, tá? E prosseguindo nas exceções, Ranieri, prosseguindo nas exceções. Eu falei para vocês que só o Congresso Nacional, mas nós sabemos que o nosso presidente da República, ele tem iniciativa de lei. Ele tem iniciativa. Pessoal, mas veja comigo também na Constituição Federal o artigo 62, tá? Vamos novamente para a Constituição Federal. Olha o artigo 62. Ó, artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Pessoal, como funciona no nosso ordenamento? Bolsonaro, querendo inovar o mundo jurídico, ele tem um mecanismo. Qual é o nome? Medida provisória. Medida provisória. O que é isso? Ele apresenta essa medida, publica no Diário Oficial e a partir daquele momento já está valendo no território brasileiro. Já está valendo. Só que ele vai submeter ao Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional ele tem tempo, tá, para apreciar essa medida provisória. Aí, se votado nas casas eles aprovarem, beleza, ela é convertida em lei. Se não, ela é rejeitada pelo Congresso Nacional e aí eles vão editar uma resolução, tá, para regular os fatos que aconteceram durante aquela medida provisória, tá? Então, assim, em regra, o nosso presidente só poderia utilizar isso, em caso de relevância e urgência. Em caso de relevância e urgência. O Bolsonaro, salvo engano, é um dos presidentes que menos usa das medidas provisórias. Na época do governo do PT, foi utilizado isso a fundo. Na época do Fernando Henrique, já utilizava demais, tá? Ou seja, toda hora apresentava uma medida provisória para tentar mudar o ordenamento jurídico, ok? Mas vamos lá. Agora, veja que o parágrafo 1º, ele veda, ele proíbe a edição de medidas provisórias, ele proíbe, ele veda a edição de medidas provisórias a respeito de quais matérias, pessoal? Relativa a, letra B, direito penal, processual penal e processo civil. E aí, respondendo aquela pergunta do Ranieri, tá? Aqui, nós temos as proibições em que o presidente da República, ele não pode mexer. Tá? Ele não pode mexer. Dentre essas coisas, o que ele não pode mexer? Direito penal e processual penal. Direito penal e processual penal. Artigo 62, parágrafo 1º, a linha B. Ok? Aí eu pergunto para vocês, tá tranquilo? Veja aqui,
A fonte de produção é a União através do Congresso Nacional somente. Somente. Só eles podem criar infrações penais. Tá? Eles podem delegar? Podem, através de lei complementar aos estados por questões específicas. Mas veja que isso é raro no Brasil. Muito raro no Brasil. E é contraproducente. O presidente da República pode inovar? Não, ele não pode criar tipos. O presidente da República não pode criar tipos. Tá? Ele não pode criar tipos. Então, suponhamos, o presidente da República, ele queira aí condenar as pessoas que divulgam matéria sobre a família dele. Ele pode fazer isso? Ele não pode. Ele não pode criar tipos. Agora, detalhe que vai cair na sua prova. O presidente da República, através de medida provisória, ele pode inovar o direito penal para beneficiar o acusado? Pessoal, aí ele pode. Aí ele pode. E nós temos até um caso da época do governo do PT, que eles fizeram isso a respeito do Estatuto do Desarmamento, em que eles autorizaram, mediante medida provisória, que as pessoas que tivessem arma em casa pudessem levar suas armas até a polícia, a delegacia mais próxima, e não seriam responsabilizados. E foi feito isso através de medida provisória. Então, veja, e o nosso Supremo Tribunal Federal não julgou a inconstitucionalidade. Então, veja, regra, somente o Congresso Nacional pode criar crimes, tá? Somente o Congresso Nacional. Ele pode delegar aos estados? Sim, através do quê? Lei complementar. Somente lei complementar. O presidente da República pode inovar o nosso ordenamento jurídico? Só se for para beneficiar. Nunca para piorar a situação do acusado, nunca para criar tipos penais. Porque nesse caso, é vício de origem, tá? Artigo 62, parágrafo 1º, a linha B da Constituição Federal. Rainieri, pode falar. Professor, a respeito dessa questão, acho que, não sei se foi na aula do senhor, mas um colega nosso citou a respeito das vaquejadas, certo? Daí, como é que fica essa questão quando a legislação ela é de caráter federal e um estado, por causa do seu costume, ele resolve deixar de lado essa legislação? Como ficaria isso daí? Porque, claro que o direito penal, processual e processual civil, ele é dado para caráter geral, né? Como é que fica essa falar questão? sobre isso já agora, sobre essas características da lei penal. Ô, professor, estou adiantado demais, foi mal. Não, tranquilo, é matéria nossa. É porque foi dúvida, né? Não, sim, mas olha só, veja bem. O caso da vaquejada. Nós temos o Código Ambiental em que prevê esses maus tratos a animais. Então, isso é o quê? Crime. Isso é crime. Aí, o que aconteceu? Nós temos, pessoal, nós vamos falar já agora sobre os costumes, tá? E a pergunta é exatamente essa. O que são costumes? Costumes são aquelas ações reiteradas de uma determinada sociedade num determinado sentido, tá? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos vários costumes. Nós temos os costumes dos nordestinos, nós temos os costumes dos sulinos, nós temos os costumes aqui do centro-oeste, tá? Então, veja, agora vem a segunda pergunta. Os costumes, eles podem ser a favor da lei, ou contra a lei, ou segundo a lei, tá? Agora, esses costumes, eles podem revogar a lei? Jamais. Contra a legem, não pode. Então, contra a legem, não pode. E foi exatamente isso que foi levado para o Supremo Tribunal Federal, junto com o princípio da adequação social, Ranieri, tá? Porque olha só, pessoal, o que é o princípio da adequação social? O princípio da adequação social, que é a matéria da semana que vem, é aquelas ações em que nós sabemos que são ilícitas, mas que são toleradas pela sociedade, tá? Exemplo, lembra daquele caso do Spider-Man, que estava ali no auge da sua carreira e acabou quebrando a perna numa briga? Numa briga não, numa luta oficial? Pessoal, o outro adversário quebrou a perna dele. E quebrar a perna, ele ficou mais de 30 dias sem poder trabalhar, sem exercer sua atividade. Isso é o quê? Lesão corporal grave. Artigo 129, parágrafo 1º. Nesse caso, ele foi responsabilizado? Não, porque esses esportes, a violência natural dos esportes não é considerado crime por causa do princípio da adequação social. E por isso que foi levado ao Supremo Tribunal e isso falou assim, olha,
Costume, tudo bem que não revoga a lei, mas princípio da adequação social, nós aqui, da nossa região, é comum nosso. A gente já faz isso antes mesmo da Constituição de 88. E aí o Supremo, naquela decisão, que ao meu sentir foi equivocada, mas o Supremo entendeu que não, que vaquejada está proibida em todo o território nacional. Por quê? Porque maltrata os animais. Tá? Então veja que nós temos argumentos muito sólidos para defender a cultura de determinada região, mas nós temos outros argumentos também muito sólidos, previstos na Constituição, previstos aí, que foram defendidos aí pelo Supremo. E nesse caso de ponderação de princípios, o Supremo escolhe um lado. Infelizmente é isso. Então essa decisão sobre a vaquejada, aviso a vocês, no futuro bem próximo pode ser revisto. Tá? E hoje é considerado crime, lá na frente vai deixar de sê-lo. Vai deixar de sê-lo. Tá bom? Feito essas informações, tem alguma dúvida? Ou eu posso ir para o meu material para a gente... Aí eu vou mostrar para vocês no organograma tudo que eu mostrei, que eu falei para vocês até agora. Tá? Se não tiver dúvida, quem? Luiz Antônio. Pode falar, Luiz. Professor, estou meio desatualizado nessa questão da vaquejada, mas, então, nesse sentido, o Supremo proibiu, né? Proibiu. Então, em todo o território nacional. E no Nordeste, então, não tá Todo o podendo ter. território nacional. Todo o território nacional. Tá? Entendi. Agora, Luiz. Suponhamos que você vai para o Nordeste de férias, chega lá, você vai assistir o quê? Uma vaquejada. Certeza. Aí você fala assim, mas o professor falou que está proibido. Pessoal, é considerado descaminho, é considerado crime vender mercadorias no Brasil sem o devido recolhimento de impostos. E o que mais a gente vê nessas feirinhas do Paraguai são produtos em que não se recolhe impostos, são produtos vindos do Paraguai. E aí você fala, professor, mas tem feira dos importados em qualquer lugar do Brasil, inclusive aqui no Distrito Federal. E aí? Pessoal, por isso que eu defendo que tem determinadas matérias que não deveria ser competência do direito penal. Nós temos que aplicar o direito penal mínimo, um é desses. Por quê? Isso tinha que ser o Estado, através do fisco, ir atrás da pessoa, multar a pessoa, etc. Isso não deveria virar crime. Tá? E isso, sabe o que acaba virando? É um ponto de corrupção de policiais. O policial chega numa determinada banquinha e fala, ó, fulano, paga aí a mesadinha, porque senão eu venho e te prendo. A mesma coisa, pessoal, é a casa de prostituição, artigo 230 do Código Penal. Pessoal, a coisa mais ridícula no Brasil, assim, independente da religião de vocês, tá? Porque, assim, ó, nos nossos encontros, nós podemos até abrir para a gente falar sobre religião, mas não é o nosso foco. O nosso foco é o quê? É uma aula laica, voltada exatamente para o custo-benefício do direito penal. E uma coisa eu falo para os senhores, prostituição tem como acabar? Não. Ela é a profissão mais antiga do mundo. E, interessante, quem é contra ela são os evangélicos, e a maioria das vezes quem usa dos serviços da prostituição são exatamente muitos dos evangélicos. Aí vem a ironia da coisa. Mas veja bem, imagine vocês o seguinte, no Brasil, prostituir-se não é crime, desde que você tenha mais de 8 anos. Então imagine, professor tá com essa pandemia, tá sem dinheiro, começa a colocar anúncio na internet vendendo o corpinho lindo dele de quase 120 quilos. Provavelmente deve achar R$1 ou R$2 aí alguém interessado. Aí eu pergunto a vocês, isso é crime? Não, isso não é crime, porque prostituição não é crime no Brasil. Agora, imagine vocês, se, igual acontece lá em São Paulo, as más línguas, pessoal, já viajei para São Paulo algumas vezes, mas não conheço esse tipo de turismo. Mas as más línguas falam que existe lá uma casa, bem feita, com um requinte maravilhoso. E o mesmo que tem lá também tem em Goiânia, aqui em Brasília eu não sei se tem, mas exatamente para encontros desse nível. Então, assim, aí você tem lá prostitutas que estão lá exatamente para agradar os seus clientes. E
geralmente é muito caro, mas tem uma série de segurança para essas pessoas. E elas ganham muito bem. Ganham muito bem. Aí eu pergunto a vocês, por que que no Brasil manter casa de prostituição é proibido? Não tem lógica. Imagine se você legalizasse a prostituição, porque prostituir-se não é crime. Não é crime. Então, se não é crime, por que não legalizar? Você exigir que a casa mantenha um mínimo o mínimo de exigências sanitárias, o mínimo ali a respeito das pessoas que vão fazendo exames periódicos e o principal, recolher impostos para os cofres públicos. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, uma prostituta, um prostituto que ficou a vida inteira ganhando dinheiro e não fez seu pezinho de meia, quando ele chega numa determinada idade, acima de 65 anos, e não tem condições de se manter e não tem ninguém da família para cuidar, quem vai pagar uma ajuda de custo para essa pessoa de um salário mínimo somos nós. Somos nós. Ou seja, ele nunca contribuiu para a Previdência e nós vamos ter que pagar. Aí você fala, professor, então por que tem a casa de prostituição? Não deveria tê-lo. A casa de prostituição no Brasil só serve para quê? Para corrupção. Para policial chegar e falar assim, ó, mesadinha, paga porque senão vem e fecha. Tá? Porque nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem. Em qualquer lugar deste país, nós sabemos que tem. Então, assim, mais uma vez, eu acho um absurdo isso. Caso da vaquejada, são N exemplos que a gente tem aí de inoperância do direito penal. E eu preciso de vocês para a gente mudar isso, tá? Não vou abrir agora, pessoal, para vocês comentarem sobre esse posicionamento, porque eu quero terminar esse primeiro quadro para mostrar a vocês tudo que nós falamos, agora de forma sistematizada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Nós já sabemos, com base no livro aqui do professor Rogério Sanches, nós já sabemos que existe as fontes do direito penal. Eu tenho uma fonte de produção ou uma fonte de conhecimento ou cognição. Como funciona isso? Fonte de produção, nós já lemos o artigo 22 da Constituição Federal e nós sabemos que é a União, tá? Que é o Congresso Nacional. Ok? E nós temos aí a exceção, que é a lei complementar, em que os estados podem autorizar, que a União pode autorizar os estados a legislar em matéria específica. Ok? Beleza. Então nós já sabemos. Fonte de produção, a União. Pessoal, fonte de conhecimento ou cognição. Aqui eu tenho uma fonte imediata ou fonte mediata. E aqui eu vou trazer para vocês problemas a respeito dos doutrinadores. Por quê? Os doutrinadores, a maioria deles, falam que fonte imediata é a lei e fonte imediata é os princípios gerais de direito, são os costumes, é a analogia, tá? Dependendo de algum doutrinador. Eu prefiro uma classificação feita pelo professor Rogério Sanches, que eu acho que ela é mais contemporânea, ela é mais real, de acordo com esses posicionamentos aí do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês esse com base no Rogério Sanches, que eu acho ela mais completa, mais atual. Então, veja bem, fonte de conhecimento e cognição imediata ou formal é exatamente a lei, tá? Ó, é a lei, aqui em vermelho, é a lei, tá? Então, essa é a fonte de conhecimento ou de cognição. Então, é o instrumento, é a forma de exteriorização. Então, o Congresso cria a lei. Através do quê? Através da lei ordinária. Através da lei ordinária. Pode ser uma lei complementar? Pode. Pode ser uma emenda à Constituição? Também pode. Por quê? Porque elas são superiores à lei ordinária. Tá? Não é o comum. O comum, que todo e qualquer crime, qualquer infração penal seja criada pela lei ordinária. Artigo 60 da Constituição Federal, vocês vão ver lá a pirâmide, tá bom? Mas veja, aqui aí nós temos, com base na lei, eu tenho que ler com vocês o artigo 1º e o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, tá? Vamos a esses artigos. Tá? Primeiro, já que a gente já está aqui na Constituição, deixa eu mostrar para vocês o artigo 5º, inciso 40, porque o direito penal vem exatamente da Constituição. Então, vamos lá. Só um momento.
Aqui. Olha só, pessoal. Artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, deixa eu ler com os senhores, tá? O caput, a cabeça do artigo. Ele fala o seguinte: todos são iguais perante a lei. Aqui, pessoal, nós temos exatamente dos títulos e garantias fundamentais. E o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. E o artigo 5º nos fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos dessa Constituição. Tá bom? Então, quando vocês estudarem direito constitucional, pessoal, isso é lindo, esse artigo 5º. E foram muitos anos de sofrimento para chegar a essa dicção do artigo 5º, tá? Mas o nosso foco hoje é o inciso 40. Vamos lá, o inciso 40. O que o inciso 40 nos fala? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá? Mas o que eu quero mesmo, pessoal, não é o inciso 40, é o inciso 39. Olha só. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui nós temos o princípio da anterioridade. Aqui nós temos o princípio da legalidade. Ou seja, não há crime sem lei anterior que defina. Então, eu só posso falar que eu cometi um crime se existe ela no ordenamento. Se existe ela no ordenamento, tá? Então, imagine vocês. Suponhamos que Bolsonaro consegue influenciar o Congresso Nacional a criar o seguinte tipo: a partir de amanhã, todas as pessoas que roubarem um beijo de uma mulher casada, isso é crime, tá? Então vamos lá. Pessoal, a pessoa cometeu o ato hoje. Isso é crime? Não. A partir da manhã que ele será publicado no Diário Oficial e vai estar valendo. É a vigência, tá? Então, veja, se o ato foi praticado hoje, não é crime. Por quê? Só há crime se houver uma lei anteriormente à prática do fato, definindo-o como crime, tá? E mesmo assim, além de haver essa previsão de crime, tem que haver o quê? A previsão de pena, tá? Porque se não houver uma previsão de pena, também não há possibilidade de aplicação da pena, tá? Então, isso é o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal, tá? É necessário uma lei, através de uma lei ordinária que vai se criar esses tipos, ok? E interessante, pessoal, que essa dicção é a mesma do artigo 1º do Código Penal. Olha só. Olha o artigo 1º do Código Penal. E no Código Penal já vem, ó, o princípio da anterioridade da lei. O que está escrito? Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ok? Então, aqui nós encontramos o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. São princípios que nós vamos aprofundar na semana que vem. São princípios que nós aprofundaremos na semana que vem. Tá bom? Voltando ao meu material. Pois bem, a exceção da lei ordinária, né, nós já falamos, a medida provisória, que só para beneficiar o acusado que é possível. Agora, pessoal, o professor Rogério Sanches, ele entende que a Constituição Federal também é considerada fonte de conhecimento ou de cognição imediata, não mediata. Para ele é imediata. Por quê? Porque na Constituição existe o que ele denomina de mandados de criminalização. O que são mandados de criminalização, pessoal? A Constituição, ela fala para o legislador ordinário o seguinte: olha, legislador, esses temas aqui eu acho importante, então você tem que fazer, mediante lei ordinária, a descrição dessas condutas. E nós temos exemplos aqui na Constituição. Por exemplo, crimes de racismo, tá? A previsão do crime de racismo está no artigo 5º, pessoal, 42 da Constituição. E esse crime de racismo foi... Veja que a Constituição é de 88. E o crime de racismo foi muitos anos depois regulamentado pelo Congresso Nacional, tá? A mesma coisa dos crimes hediondos. Os crimes hediondos, a Constituição é de 88, e os crimes hediondos, o Congresso Nacional só foi fazê-los em 1990, tá? Então, veja que a Constituição Federal, de acordo com o professor Rogério Sanches, ela manda o legislador ordinário a regulamentar determinados crimes. Exemplo,
Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Caso Daniel Silveira, o deputado que estava preso, porque ele deve sair de hoje para amanhã, está saindo. Pessoal, salvo engano, acho que é o jurista, deixa eu lembrar qual o nome dele, eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Ele escreveu um artigo falando que a prisão desse deputado é inconstitucional, por quê? Porque não existe previsão de crime contra o Estado Democrático de Direito. Não existe. Existe crime contra a segurança, previsto na Lei de Segurança Nacional, mas não necessariamente existe esse tipo da pessoa que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Então, para ele, o Supremo Tribunal Federal errou. Por quê? Porque não existe crime. Tá? O Supremo fez interpretação diferente. O Supremo entendeu que os crimes previstos ali na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170, salvo engano de 83, aqueles crimes atentam contra o Estado Democrático de Direito e são inafiançáveis. Tá? Mas veja aí que, por isso que o professor Rogério Sanches entende que a Constituição ela é fonte, sim, do direito penal. Tá? E tanto é que nos crimes ambientais, e aí eu queria fazer um parênteses aqui com vocês. Pessoal, crime ambiental é um problema, tá? Por que o crime ambiental é um problema? Há uma briga na doutrina em que doutrinadores defendem que só pode praticar um ato criminoso, uma conduta criminosa, quem tem vontade e consciência, que são os elementos do dolo. Então, um crime doloso só pode ser praticado por alguém que tenha vontade e consciência. Pessoal, os crimes ambientais, eles muitas das vezes são praticados pelas pessoas jurídicas. E aí surgiu exatamente essa indagação. Pessoa jurídica, ela tem vontade, ela tem consciência? Não tem. É um ente criado, é uma ficção jurídica. Então, a pessoa jurídica, nós sabemos que atrás dela tem as pessoas físicas, mas a pessoa jurídica em si, ela comete crime. Então, isso é um debate ferrenho ao longo dos anos, tá? Ao longo dos anos. E, para vocês, de forma esmiuçada, hoje, com base no artigo 225, parágrafo 3º, tá? E no 173, parágrafo 5º, fazendo a combinação desses dois artigos, hoje a corrente majorante entende que a pessoa jurídica sim pratica crime, tá? Tanto é que tem penas específicas para a pessoa jurídica. Por exemplo, a pessoa jurídica não vai para a cadeia, mas ela pode ter as suas atividades empresariais encerradas, pode haver multa, pode haver prestações alternativas no sentido igual está acontecendo em Mariana, em que a empresa é obrigada a construir casa para as pessoas que aquele crime terrível ali que aconteceu em Mariana. Então, assim, tem uma série de punições para a pessoa jurídica, diferente da pessoa física. Então, hoje, o entendimento dominante, a pessoa jurídica pratica crime, sim. Esse é o entendimento dominante. Tem vozes no sentido contrário. Ranieri, pode falar. Professor, qual foi o segundo artigo que o senhor disse aí? 173, parágrafo 5º. 173, parágrafo 5º, cumulado com o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Entendi. Tá? Entendi. Faça a combinação Obrigado. deles que aí vocês vão encontrar. Continuando, pessoal. Tanto é que está aqui. Esse resumo, pessoal, depois eu vou mandar para vocês, tá? Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. O professor Rogério Sanches deixa bem claro, esses tratados e convenções não podem criar crimes, mas eles vão funcionar como a Constituição, tá? Como mandados de criminalização, tá? Eles vão falar assim, Estado brasileiro, vocês estão inertes, melhorem as suas leis. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, por exemplo, não existia crime de tortura e tinha vários tratados internacionais que o Brasil já era signatário que falavam, olha, vocês precisam criar o crime de tortura, precisam criar o crime de pornografia infantil. Pessoal, o ECA é de 1990. Tá? Violência contra a mulher. Pessoal, a Lei Maria da Penha, tá? Quando ela veio em 2006, tá? 11.340, ela não tinha crimes. Hoje ela já tem, artigo 24. Tá? Já tem crimes. Então, veja,
essa violência doméstica familiar contra a mulher foi por causa dos tratados e convenções que o Brasil já era signatário, e a Maria da Penha, como ela não estava tendo o suporte do governo brasileiro, ela foi na ONU, tá? Ela protocolizou pedidos para que houvesse ação, e houve ação. Falou assim, ó, Estado brasileiro, você está inerte, melhore. Por causa disso que veio a lei Maria da Penha. Tá? Então, veja, por isso que o professor Rogério Sanches fala que tratados e convenções, com base nesses mandados internacionais de criminalização, podem forçar o governo brasileiro a criar esses tipos. Tá? Jurisprudências. Pessoal, nós temos casos de súmulas vinculantes, por exemplo, a súmula de número 24. Tá? Olha que interessante, essa súmula cai demais em prova de concurso. Não se tipifica o crime imaterial contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vou... Olha só o tanto que é bom ser estudado e fazer direito. Aquela pessoa que vai para o Paraguai e que compra um monte de produtos que a venda no Brasil é permitida, porque senão ele vai contrabandear. Então tem que ser permitido a venda aqui. Mas ele vai lá, pessoal... A nossa lei fala que ele pode trazer de lá $500, só que ele traz de lá R$15 mil em mercadorias. Suponhamos que estava uma promoção lá na Casa China e ele traz R$15 mil em mercadorias. Esse é o crime do artigo 374 CPP, do CP, crime de descaminho, tá? Mas olha que interessante. Essa súmula vinculante número 24 fala o seguinte, para que seja considerado crime, é necessário que a polícia prenda essa pessoa, faça o confisco desses bens, abra um processo administrativo para fazer o lançamento definitivo do tributo e até o lançamento definitivo do tributo ainda não é crime. Então, se a pessoa chega lá e fala, não, eu vou pagar o imposto. Se ele paga o imposto, pessoal, não é crime. É um fato atípico. Não é típico. É um fato atípico. Não típico. Não crime. Então, ele não responde por nada. Não responde por nada. Então, por isso que a súmula, as jurisprudências, o professor Rogério Sanches entende também que é a fonte imediata do direito penal, porque muda a lei penal, tá? E aqui nós temos casos também do crime continuado, que os senhores vão estudar comigo, que o artigo 71 do Código Penal fala que, imaginem vocês o caso da pessoa que assalta postos de gasolina. Ele assalta um posto de gasolina hoje, assalta um posto de gasolina amanhã, assalta daqui 3, 4 dias, tudo aqui na região aqui de Brasília. Pessoal, a lei, por ficção jurídica, entende que se ele cometer 10 assaltos no decorrer, por exemplo, de um mês, aqui em Brasília, em Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, não importa. A lei entende que é um único crime. Ele vai responder por um único crime com uma causa de aumento de pena. Está previsto ali no artigo 71. Um absurdo. Uma verdadeira aberração jurídica, mas está previsto isso no artigo 71 do Código Penal. Ou seja, beneficiando o acusado. Mas veja, lá fala o seguinte, uma questão temporal, que para ser considerado continuidade delitiva, é necessário que um crime não ultrapasse o prazo de 30 dias. Quem criou esse prazo de 30 dias? Está na lei? Não. Jurisprudência dos tribunais superiores. Questão regional. Se a pessoa faz isso aqui, não é crime, tá? Ou melhor, é um único crime com essa causa de aumento de pena. Mas se ele comete o crime aqui e vai, por exemplo, para Anápolis e comete o mesmo crime, aí ele vai responder por 2 crimes. Não vai dar continuidade delitiva. Por que disso? Por causa da jurisprudência, que fala que a questão regional só é considerado crime continuado se ele cometeu o crime na mesma região metropolitana ou nas cercanias, nas cidades vizinhas, tá? Se ele vai numa cidade mais longe, igual no caso nós colocamos aqui Anápolis, aí já não dá. Então, tudo isso é o que é jurisprudência. Tudo isso é jurisprudência. Por isso que é considerado fonte imediata do direito penal, tá? Princípios gerais do direito também podem interferir no direito penal. Por exemplo, princípio da insignificância, tá? Não sei se eu falei com os senhores, mas imagina, eu lesiono um colega de trabalho, a gente brigando por causa do Flamengo, que foi campeão, não foi, etc.
e aí eu acabo lesionando o braço da pessoa. Fiquei bravo lá e lesionei, arranhei o braço da pessoa. Nesse caso, é crime de lesão corporal, artigo 129, caput. Mas veja, é uma lesãozinha que de um dia para o outro já sumiu. Nesse caso, pode ser aplicado o princípio da insignificância? Sim. O que é o princípio da significância? Os senhores vão aprender comigo na teoria do crime. É quando o crime é considerado insignificante. Exemplo, furto de uma caneta. Vocês acham que o direito penal deveria se preocupar com o furto de uma caneta Bic, que custa aí R$2, R$3? Não. Aí eu aplico o princípio da insignificância. Por isso que ele é considerado fonte imediata do direito penal. E por último, atos administrativos. Pessoal, a lei de drogas. A lei de drogas, pessoal, a 11.343, ela... Só um momento, já vou passar para vocês. Ela não prevê o que vem ser drogas. Ela só fala lá, se você pratica o tráfico, ali no artigo 33, por exemplo, você vai pegar uma pena de no mínimo 5 a 15 anos. Veja, quem que traz o conceito de drogas? É um ato administrativo que está na portaria 344 de 98 da Anvisa, tá? Do Ministério da Saúde. Então, por isso que ele entende também que atos administrativos, nesses casos, podem inovar o direito penal. Por quê? Se eles colocam lá uma substância que antes não estava, a partir do momento que eles colocaram, publicaram, acabou, tá? Já é crime. Então, ele está inovando o mundo jurídico. Então, por isso que ele entende que todos esses são fontes imediatas do direito penal, tá? Pessoal, antes do intervalo, Raquel e Renata. Raquel, pode falar. Professor, tem como você me explicar só mais uma vez a lei ordinária? O que é? Tá, eu vou explicar, eu vou entrar na Constituição Federal, no artigo 60 da Constituição Federal, vou explicar para vocês. E, Renata, qual era a sua pergunta? Não estou te ouvindo, Renata. Melhorou? Agora sim, pode falar. Quando você estava falando no caso do Paraguai, da pessoa ser apreendida lá pelo valor que ultrapassou, se ela falar que vai pagar os impostos, ela não fica presa, certo? Olha, hoje, se ela chega na hora lá e já pede para fazer o pagamento dos impostos, como o pagamento ele é causa extintiva de punibilidade, não há razão nenhuma para nem para lavrar o TCO. E os objetos comprados ficam restritos ou ela pode levar? Se ele paga os impostos, ele vai levar. Se ele paga os impostos, ele vai levar. O importante é que sejam objetos que a venda aqui no Brasil seja permitida. Eu entendi essa parte da venda permitida. Aí eu só fiquei em dúvida se eles iam ficar restritos mesmo pagando os impostos. Não, não. Se ele pagou o imposto, ele leva. Só que é muito caro. A multa é bem cara. Não compensa, né? Pessoal, antes da gente fazer o intervalo, deixa eu só explicar aqui para a Raquel como funciona a diferença aí desse ranking ordinário aí das leis. Só deixa eu mostrar aqui só um momento. Olha lá. Constituição Federal, artigo 60 da Constituição Federal. Aqui, pessoal, não, é o 59. Isso, aqui, artigo 59. Olha só como funciona o processo legislativo aqui no Brasil. O processo legislativo, então, o processo legal, o que ele compreende? Nós temos as emendas à Constituição. Para eu fazer uma emenda à Constituição, só um processo muito difícil. É 3/5 dos membros do Congresso Nacional, em que as votações é feita em cada casa 2 vezes, aí aprovada na Câmara vai para o Senado Federal, e aí tem que ser aprovado também por 3/5 dos senadores. Então, se o quórum é muito grande, tá? Então, imagine, 513 deputados, só para a gente fazer uma conta aqui, 513 deputados, dividido por 5, dá um total de 102, vezes 3, porque é 3/5, eu tenho um mínimo de 307 votos no único sentido, de aprovação, tá? Isso é emenda à Constituição. As leis complementares, pessoal, as leis complementares, o quórum de votação dele é a maioria absoluta dos membros mais 1. Então, veja, se eu tenho 513 deputados, dividido por 2, eu tenho 256. Então, eu tenho que ter o quê? Ponto 5. Eu tenho que ter 257 votos favoráveis
para que aquilo ali vire lei, tá? Então, veja, Constituição, 307 votos só dos deputados favoráveis. Ainda tem um Senado. Leis complementares, eu preciso só de deputados, 257 votos a favor. Por quê? Porque a maioria absoluta. E as leis ordinárias? É a maioria simples. Eu vou ter um voto de início de votação, que é os 256 presentes. Mas na hora da votação, se tem, por exemplo, 50 deputados para votar, e se votam 26 favoráveis, está aprovada a lei. Aí está a diferença, Raquel, desse ranking, dessa pirâmide legislativa. Tá? Então, nós temos a emenda, nós temos as leis comentárias, nós temos as leis ordinárias. As leis alegadas são as leis em que o Congresso Nacional aprova para que o Poder Executivo edite leis. Tá? Isso aqui é muito difícil. Medidas provisórias, já falamos um pouquinho delas, tá? Que é o Presidente da República que inova. Os decretos legislativos, isso simplesmente são decretos interna corporis, de cada casa, para fazer as suas regulamentações, como funciona, as mesas e etc. E temos também as resoluções. Mas veja, o que inova o ordenamento jurídico? Leis ordinárias. Leis complementares e a Constituição podem criar tipos? Podem, porque elas são superiores à lei ordinária. O quórum é superior. Agora, leis delegadas, medida provisória, decretos legislativos, resoluções não podem inovar, piorando a situação do réu ou criando tipos. Tá bom? Então, no caso, leis ordinárias são as leis mais simples. Exatamente. Isso? Exatamente. Ah, tá. O código de votação dele é simples. Maioria simples dos presentes. Tá bom? Que ótimo. Pessoal, nós nos alongamos 20 e 50 agora. Vamos fazer um intervalozinho de 15 minutos, aí a gente volta às 21h05, tá bom? Pode ser? Então, beleza. Intervalo